Bom dia, vamos lá para o nosso devocional hoje, dia 15. Vamos iniciar. Estou pegando Spurgeon, dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. Vamos lá para o dia 15 do nosso devocional. Hoje caiu em Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então vamos lá para a Bíblia. Levítico 6:13. Como que eu gosto de fazer? Eu leio o capítulo inteiro para saber o contexto, depois continuar. Vou voltar para o Spurgeon. Levítico 6:1. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que os tornou o culpado. No versículo 8 vai falar sobre a regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Versículo 14. A regulamentação de oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial com um aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio de tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento, eu dei a eles como porção de ofertas feita a mim com fogo. É santíssima como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Então aqui fala sobre um jarro da melhor farinha. For ungido um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira. Traga bem misturado e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, com aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta e a porção do Senhor por decreto perpétuo, e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Versículo 24 vai falar sobre a regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal de oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto, uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal
o comerá em um lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será levado em um lugar sagrado. Será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. Uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado por sangue for trazida pela tenda do encontro para a propiciação do lugar santo não será comida, terá que ser queimada. Esse daqui não tem rodapé, então vamos direto por Spurgeon. Aqui ele está falando sobre a questão de Moisés, né? E sobre a questão das ofertas, do holocausto, essas questões do pecado. Então, eram as bases das leis no Velho Testamento. Agora aqui, ó, vai falar sobre Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que Spurgeon vai falar? Mantenha o altar da oração em secreto ardendo continuamente. Isto é a essência de toda devoção. O santuário e os altares familiares emprestam seu fogo dele, portanto deixe-o arder. A devoção em secreto é a essência, a prova, o barômetro da religião vital e experimental. Queime nesse altar a gordura de seus sacrifícios, que as suas temporadas em seu quarto sejam, se possível, regulares, frequentes e serenas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Você não tem motivo algum pelo qual orar? Sugerimos então que ore pela igreja, pelo ministério, por sua própria alma, seus filhos, seus relacionamentos, seus vizinhos, seus pais, pela causa de Deus e pela verdade por todo o mundo. Examinem a nós mesmos nesta questão tão importante. Quando nós entregamos nossas devoções pessoais, o fazemos mornamente? O fogo da devoção está queimando fraco em nosso coração? O fogo da devoção está queimando fraco em nosso coração? Que eu já repeti. As rodas da carruagem arrastam pesadamente? Se sim, prestamos atenção a este sinal de declínio. Continuamos pranteando e pedindo pelo Espírito da graça e súplicas. Separamos momentos especiais de oração extraordinária, pois se esse fogo diminuir sob as cinzas da conformidade mundana, diminuirá o fogo no altar da família e reduzirá nossa influência na igreja e no mundo. O texto também se aplica ao altar do coração, e é realmente um altar de ouro. Deus ama ver os corações do seu povo ardendo por ele. Ofertamos nossos corações a Deus, todos inflamados de amor, e busquemos sua graça de modo que o fogo não seja jamais extinto, pois não arderá se o Senhor não o mantiver ardendo. Muitos adversários tentarão extingui-lo, mas se a mão invisível detrás do muro verter o óleo sagrado, o fogo queimará mais e mais alto. Usemos textos das Escrituras como combustível para o fogo de nosso coração, que é como brasa viva. Ouçamos sermões, mas acima de tudo estejamos muitas vezes sozinhos com Jesus. É isso aí. Não só domingo à noite ou nos cultos, mas também no seu dia a dia, como aqui, né? Praticando seu devocional, entregando sua vida a Cristo. Eu também tô... O Spurgeon é incrível, eu também tô lendo um livro do C.S. Lewis, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. É incrível também. É engraçado porque é uma conversa entre o diabo e seu aprendiz, que ele tá aqui na Terra para fazer a vontade do pai, que é o pai do diabo. Então, é contra o reino, os inimigos do reino. E ele vai explicando os planos, e o diabo fala o inimigo, que é Deus, e Deus fala que é a questão do inimigo, que é o diabo. Então aqui vai falar sobre o inimigo, que é Deus. Então o diabo vai falar sobre o inimigo Deus e vai explicar, vai dando as regras de como agir na vida de uma pessoa cristã para tirar da mão de Deus e levar pro diabo. Então ele vai falando, é uma conversa. É legalzinho, é pra ser engraçado. Hoje o nosso devocional foi lá em Levítico, então, sobre a questão das leis e sobre as chamas, que é pra gente manter as chamas acesas. E coloca lenha,
coloca mais lenha, acende mais fogos para queimar pro reino. É isso aí. Então vamos orar, como que Spurgeon falou. Se você não tem pelo que orar, ore pela igreja, ora pelos ministérios, ora pela sua família, ora pelos seus vizinhos, pelo seu país. É isso aí, vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento entregamos nossos dias em Tuas mãos. Abençoe esse dia, ó Pai, que o Senhor possa vir nos ajudar, Senhor, nesse momento. Perdoa a gente dos nossos pecados, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que a gente possa aprender mais de Ti, ó Pai. Colocamos à Tua disposição, de acordo com a Tua vontade, a nossa vida, Senhor. Colocamos a nossa vida, a vida da nossa família, ó Pai. Também peço oração pela igreja, que o Senhor possa abençoar os irmãos, a vida do pastor, a vida da família pastoral, que o Senhor possa vir abençoar, Senhor. Eu também oro pelo nosso país, que o Senhor possa abençoar e proteger, Senhor. Que o Senhor possa ser o centro de tudo. Em nome do Senhor Jesus, é isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.